Olá, mulheres positivas! Hoje um programa especial sobre um tema necessário, a guerra entre Israel e o Hamas. E para tanto, eu tenho aqui comigo Naná Feller, apresentadora do podcast do Mulheres Positivas. Naná, obrigada pela sua presença. Obrigada, Fabi, pelo convite. Queria estar aqui discutindo outro assunto, mas como o próprio Stand With Us, uma das mulheres que temos aqui hoje representa o Stand With Us, e eles falam que para a paz é importante a gente entender. Então, é a educação. Então, vamos em frente, temos duas convidadas, dividimos esse programa em duas partes. E a nossa primeira convidada, Ilana Baratz. Ilana, oi, Olá, Ilana, obrigada pela sua presença. Olá, muito obrigada pelo espaço, pelo apoio. Mulheres Positivas. A Ilana, inclusive, mora em Israel. Ela está como voluntária, inclusive, como porta-voz dos reféns e das famílias dos reféns. Então, ela tem feito um trabalho muito importante para pautar, inclusive, a mídia aqui no Brasil. A nossa ideia hoje, Fabi, a proposta é a gente entender sobre a perspectiva da mulher israelense, as particularidades da guerra, inclusive porque a gente tem soldadas mulheres, e falar também sobre as mulheres feitas reféns. O dia 7 de outubro de 2023 vai ficar marcado na história de Israel. Um sábado. Vai ficar marcado na história de Israel como um dos dias mais tristes, quando milhares de terroristas do Hamas invadiram Israel e fizeram mais de 1.200 vítimas, capturaram mais de 200 pessoas, cometeram crimes... Atrocidades entre mulheres, crimes sexuais, que a gente vai falar sobre isso, torturaram, mataram crianças, enfim. Hoje o que a gente vai tentar falar, e aí a gente já pode chamar a nossa convidada Ilana Baratz para falar sobre reféns, já que ela é uma das porta-vozes dos reféns em Israel. Naná, maravilhoso. Inclusive, eu acho importante deixar aqui a mensagem para quem não entende bem o que está acontecendo lá, que foi feita uma pesquisa e 53% da população palestina diz que não concorda com o que está acontecendo, diz que se pudesse, se tivesse voz ou algum tipo de poder, mudaria a situação, e que acha que o Hamas é absolutamente corrupto. Então, acho que é importante, a pauta aqui são as mulheres, mas é importante que nós saibamos que, no final das contas, o Hamas não significa necessariamente a Palestina. Nós estamos falando de um grupo de terroristas que querem o mal, o que não reflete necessariamente na população. Mas bora lá, Naná, pode começar. Então, Ilana, a Ilana já está nos ouvindo. Ilana, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu queria contextualizar um pouquinho as pessoas que estão nos assistindo. Vamos falar sobre quem foram os reféns, quem foi sequestrado no dia 7/10 de 2023. Quantas pessoas e quem são essas pessoas? É importante que vocês tocaram, muito obrigada. A gente tem que levar isso para a mídia, para as pessoas. Bom, no dia 7 de outubro foram sequestradas mais de 130 pessoas. Crianças, um bebê de 10 meses foi sequestrado. Mulheres, idosos, homens, jovens que estavam na festa, trabalhadores estrangeiros, que nem israelenses são, nem judeus são, e também beduínos que são muçulmanos, todo tipo de pessoa, gênero, todos foram sequestrados. Eles não fizeram nenhum tipo de critério, desde o bebê de 10 meses até a senhora de 85 anos. Ilana, para dar um pouquinho da cara, eu gostaria que você pegasse ali duas histórias que você tem para falar desses reféns. Então, você escolhesse duas histórias para nos relatar. Bom, como é um programa voltado para mulheres, né, mulheres positivas, eu vou pegar a história da Abigail, que tem 4 anos, ela fez 4 anos em cativeiro, e com apenas 4 anos ela viu seus pais sendo mortos na sua frente. Os pais foram mortos na comunidade onde eles viviam, os irmãos conseguiram se esconder no armário, e a Abigail foi feita refém sozinha por 51 dias. Ela já está de volta em casa com cuidados da família. E outra história também que vou pegar é da jovem Mia, de 17 anos, que voltou há pouco tempo para casa também, e ela conseguiu esconder sua cachorrinha no pijama dela e trouxe, né, para o cativeiro, levou para o cativeiro. Ela disse que foi importante terapia no cativeiro para ter o cachorrinho dela perto.
E mais uma história que eu ouvi essa semana que eu acho muito importante, né, trazer. Nem é de um refém, mas sim de uma esposa de um refém que estava grávida de 37 semanas. Eu ainda não sou mãe, né, mas tem muitas amigas que estão, né, e eu acompanho a maternidade, eu sei quanto relevante, importante, especial é esse momento. Imagina, 37 semanas de gravidez, o marido dela foi captado, foi sequestrado e ela teve o bebê sozinha. Hoje ela cuida de 4 filhos e foi deslocada para um hotel que a casa dela pegou fogo. Então, essas 3 histórias de mulheres diferentes, de idades diferentes, expõem o que é o Hamas prega, que é o ódio e destruição. Você falando sobre isso, então você falou que a Mia e a Abigail já voltaram. A gente tem ali, em novembro do ano passado, a gente tem uma primeira libertação de reféns. Ainda assim, mulheres continuam em cativeiro? Muitas delas continuam em cativeiro. Jovens, em sua maioria, e esse é o nosso medo, o que elas estão vivendo nesse terror do cativeiro. Como elas estão se cuidando, eu fico imaginando como mulher, né? A gente, como mulher, tem nossos dias que a gente precisa de mais cuidado, de higiene, de sentimentos. Como essas mulheres estão fazendo em cativeiro para esse cuidado menstrual e tudo que a gente conhece desse universo. E como está o lado psicológico, físico, que tipo de abuso estão vivendo. É muito complicado. Eu que convivo com as famílias, né? Que eu estou ajudando elas na parte de mídia, falarem para o mundo. Eu olho para um pai, olho para uma mãe e falo, uau, como eles conseguem levantar da cama, como eles conseguem comer e estar aqui. Eu não sei se eu teria essa força, porque é muito difícil pensar o que meu filho está comendo agora, o que minha filha está passando, onde será que está meu pai? Complicado. Obrigada, Ilana, por dividir aí conosco. Você quer deixar alguma mensagem para quem está te ouvindo, te assistindo, que eventualmente não entende direito o que está acontecendo, ou eventualmente o outro extremo, que tem parentes ou amigos que vivem lá? É muito importante a gente destacar com quem a gente está conflitando. O objetivo dessa guerra, né, que não foi iniciada por Israel. A gente estava num momento de paz, tranquilidade, no sábado, como vocês falaram, no final de semana, que é o Shabat, o dia de descanso. A gente está lutando contra o grupo terrorista Hamas, que prega o ódio, destruição, não só Israel, mas assim, ao mundo inteiro. É uma ameaça mundial. Eles matam, fazem atrocidades que eu não consigo nem falar mais. Então, para o Brasil, brasileiros, brasileiras, jovens, esse é o nosso recado aqui em Israel. A gente está lutando contra um grupo terrorista, não é contra um povo, é contra um movimento que prega a morte, destruição, não importa se crianças, mulheres, adultos, jovens. Então, é uma guerra midiática, uma guerra física, psicológica, tá muito complicado, mas com muita força, fé, a gente vai vencer. Eu peço a todos que abram suas mentes, cabeças, estudem, pesquisem e vejam a realidade do que está acontecendo. Fabi, antes até de já chamar a nossa segunda convidada, eu queria encerrar com uma pergunta, que é como essas mulheres que são as famílias, porque agora temos algumas mulheres, como você disse, em cativeiro, mas a maioria são os homens. E como essas mulheres, mães, filhas, esposas, têm trabalhado no backstage com o governo pressionado para o retorno desses homens? É um trabalho muito massivo, tanto em frente ao governo israelense, nas mídias nacionais, internacionais. Muitas estão viajando para fora, porque tem dupla cidadania, pressionando os governos no exterior também para poderem ajudar. É um trabalho 24 horas que está sendo muito massivo, mas muito importante para a gente trazer todos os reféns de volta para casa o mais breve possível. Maravilhosa, muito bem. Alguma última consideração, Naná? Eu acho que é um trabalho importante, claro que tem várias narrativas, a gente está hoje trazendo a narrativa de Israel, mas eu gostaria, foi muito importante a gente colocar a Ilana para ela dar cara para quem são essas pessoas. Tem muita gente que fala, são homens que estão lá, então mas a gente colocar que tem um bebê de 10 meses, uma menina de 4 anos, você começa a entender essa atrocidade. A profundidade. Sim. Não, sem dúvida.
Ilana, muito obrigada aí pela presença, um prazer para nós. Nós aqui do Mulheres Positivas, eu e a Naná, a gente deseja aí muita força, né? E o que nós pudermos fazer, eu sei que é difícil dizer isso, porque estamos aqui de mãos atadas, Mas né? só de informar, acho que já é um passo, né, Fabi? Sem dúvida. Obrigada, Ilana. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. E a nossa segunda mulher positiva do dia, ela se chama Isabela Buyum. Ela é assistente institucional da Stand With Us Brasil, bacharel em contra-terrorismo e segurança nacional pela Universidade Israelense Reichman University e morou em Israel por 3 anos. Naná está aqui comigo ainda para me acompanhar nessa conversa. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Você chegou agora, né, em São Paulo, você estava falando, quer dizer, recente, você veio no meio do ano passado, você estava em Israel. Sim, eu cheguei aqui em agosto e aí a guerra começou em outubro. E aí, Isabela, eu acho que todo mundo tem uma... eu conversei com algumas pessoas antes desse episódio, as pessoas não sabiam que as mulheres fazem parte do exército. Realmente é uma particularidade, né? Sem dúvida. Então fale um pouco do papel dessas mulheres no exército. Você estava no exército, inclusive? Não, eu fui liberada do exército por questões de saúde, então não servi. Mas conheço muitas amigas, tenho muitos conhecidos que serviram no exército por 2 anos e 4 meses. O tempo é igual tanto para homens quanto mulheres, e mulheres judias são obrigadas a servir no exército. Mulheres drusas e árabes, sendo elas cristãs ou muçulmanas, também podem servir caso elas queiram. Elas podem se voluntariar. Mas mulheres judias servem por 2 anos e 4 meses, que é o mesmo tempo para os homens israelenses também. Isso é uma... E como funciona você estar no exército como mulher? Então, eu estava vendo um dado hoje que 88% das posições de exército são abertas para mulheres e homens, e esse dado é de 2011. Então, hoje em dia, muitas mais posições foram abertas para mulheres no exército israelense. Elas podem servir tanto no exército, quanto na força aérea, na marinha, na polícia e em todos os cargos, seja de inteligência, seja de infantaria, seja como segurança de fronteira. Então, as mulheres exercem papéis muito essenciais no exército israelense e com certeza não funcionaria do jeito que funciona hoje em dia sem elas. E ela falou um dado interessante que a gente não imagina que, por exemplo, mulheres cristãs ou árabes que moram em Israel também poderiam servir. Mas isso também vale para os homens. A gente tem homens muçulmanos e cristãos servindo no exército israelense, né? Sim, na linha de frente agora, na guerra, conheço muitas pessoas que não são só judias, mas também não judias, que estão em Gaza no momento para ganhar essa guerra. Mas não tem mulheres em Gaza combatendo na linha de frente? Combatendo, não. Tá. Mas mesmo assim, elas exercem um papel muito essencial nessa guerra, com as questões de infantaria, de inteligência, para fazer todo o suporte necessário para os soldados da linha de frente. São respeitadas. Com certeza. Mas combatendo, não. Então, se amanhã eu quisesse ir para lá e participar do exército, eu não poderia combater. Tem certas unidades de combate onde elas podem servir. Então, uma é uma unidade de helicóptero, onde elas ajudam no resgate de pessoas feridas em campo. E outra unidade é engenharia de infantaria. Então, elas ajudam muito nesse papel. E eu vi que para 2024 vão abrir vagas em unidades de elite que se chama Sayeret Matkal, que é a unidade de elite de inteligência em campo para mulheres. Uau! E eu queria entrar num tema muito triste, mas ao mesmo tempo necessário, que são os crimes de guerra que mulheres sofreram, falando especificamente do ataque do dia 7 de outubro. E naquele festival de música, a gente está ouvindo relatos agora de atrocidades que, se você lê, e você, como parte da Stand With Us, recebeu esse material, que jornalistas receberam, das provas dos crimes crimes sexuais que as mulheres sofreram. E eu queria que você comentasse um pouco sobre os testemunhos que a gente recebeu até agora e como a sociedade brasileira, governo e ONGs
tem abordado esse assunto? Sim, com certeza os crimes que foram cometidos no dia 7 e continuam sendo cometidos com as mulheres que estão mantidas em cativeiro nesse momento em Gaza foram as maiores atrocidades. Tem coisas que é muito difícil de descrever também. Elas foram achadas, porque a maioria das mulheres que foram vítimas acabaram sendo assassinadas depois também. Elas foram achadas com suas pelvis quebradas, sem roupas íntimas, com tiros em partes íntimas, com materiais colocados dentro das partes íntimas. Então, é muito difícil. E tem muitas imagens que também não foram especificamente divulgadas por respeito às vítimas também. Mas eu estava lá no dia que a Stand With Us Brasil e o consulado israelense aqui em São Paulo fizeram para os jornalistas, e há muitas e muitas provas que esses crimes aconteceram. Tem vítimas que viram outras pessoas sendo estupradas, seja no festival, seja no ataque aos kibbutzim, que são as comunidades agrícolas perto da fronteira de Gaza. Que foram as que mais sofreram, né? Sim. Nesse dia. Sim. E, com certeza, os relatos que vêm de Israel nesse momento são muito difíceis, imagino, também para as pessoas que escutaram aquilo, que passaram por aquilo. E não está sendo fácil nesse momento. E precisam ainda provar, né? A gente fala muito, Fabi, que a vítima, ela tem que ser validada, ela não pode ser questionada. Ela sofre uma nova violência a partir do questionamento da sociedade. E eu tenho percebido um movimento muito grande da comunidade, especialmente de mulheres israelenses, judias e todo mundo que está ligado à comunidade, condenando e pedindo para ativistas feministas também condenarem essas atrocidades. Sim, as mulheres israelenses, o governo israelense, a comunidade ao redor do mundo tem sido muito essencial para cobrar esse posicionamento de governos, de organizações internacionais como a ONU Mulheres, que demorou quase 60 dias para condenar e não acreditaram nas vítimas no primeiro momento. Tiveram que mandar provas para eles conseguirem montar um posicionamento próprio, mas, como eu disse, demorou mais de 60 dias para esse posicionamento chegar. E várias ONGs internacionais que falam de direitos de mulheres. Aqui no Brasil, eu particularmente não vi nenhuma ONG que se manifesta sobre direitos de mulheres se manifestando sobre. A resposta do governo brasileiro também demorou muito a vir. Não veio nesse momento falando ainda sobre o abuso sexual especificamente. Condenaram o ataque do dia 7, mas eu sei que há muitas figuras públicas brasileiras, políticas brasileiras, que não falam nem que não há provas, falam que há provas que não aconteceu. Falam que isso é uma mentira, uma falácia. É uma mentira que... Por que isso? Eu não consigo explicar e me deixa, assim, abismada ver mulheres que sempre se colocaram tanto pelo direito das mulheres, não se manifestando e se manifestando contra as vítimas. Mas por que você acha que isso acontece? Eu acho que existe, e você começou muito bem esse programa, diferenciando o Hamas de Palestina. Eu acho que existe uma percepção de que se eu eu condenar o Hamas e condenar as atrocidades, eu estou falando contra o povo palestino. E você começou muito bem diferenciando isso, porque ficou muito claro para todo mundo o que aconteceu. A gente viu ao vivo na TV enquanto acontecia naquele sábado, naquele fatídico sábado. Então, as pessoas, principalmente pessoas com pautas mais progressistas, eu tenho visto com esse receio de condenarem, achando que eu estou do lado de Israel a partir disso. O que as judias, as comunidades de pessoas judias e israelenses querem é simplesmente falar, isso aconteceu e isso é um ataque terrorista, né? E são pessoas terroristas que fizeram isso. Então, eu imagino que isso também contribui para o crescimento do antissemitismo no mundo. A gente poderia comentar, inclusive, isso, tiveram as universidades que
quando elas estavam ali expostas, elas não conseguiram condenar e elas justificavam depende do contexto. Como assim? Estupro é estupro. Não, depende do contexto. Então, eu queria que você colocasse também um pouquinho dessa crise que as universidades americanas estão enfrentando, e inclusive a gente viu no ano passado que uma das reitoras até foi demitida, o STEP saiu, mas por conta desse crescimento do antissemitismo. Eu acho que o antissemitismo não é nem particular a essas universidades, mas sim vários setores da sociedade, não só americana, mas também mundial. A gente vem vendo muito crescimento do antissemitismo aqui no Brasil também, que é algo que a Stand With Us Brasil tem trabalhado muito em combater, em conjunto com a CONIB, que é a Federação Brasileira Israelita, e a FISESP, que é a Federação Israelita de São Paulo. Então a gente tem trabalhado muito duro em conscientizar as pessoas sobre antissemitismo e também saber fazer essa diferenciação, que o governo israelense não representa os judeus do mundo e nem a própria população israelense necessariamente. Tem uma grande diferença entre os judeus e o governo israelense e suas ações. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre o clima no Brasil, como o governo se comportou, sobre também as universidades americanas e o crescimento do antissemitismo no mundo inteiro. Queria voltar um pouco para Israel. Inclusive, você estava lá quando tinham muitas manifestações contra o governo. E isso mudou a partir do ataque terrorista do dia 7 de outubro. O que aconteceu? Como que agora essa população está encarando o governo e a guerra? Sim, como foi falado, essa guerra é algo muito delicado para os israelenses, é um dos momentos mais dolorosos da história israelense. Então, com certeza, a sociedade que estava dividida politicamente antes do dia 7 se mostra agora como uma sociedade extremamente unida, com muita empatia ao próximo. E nesse momento de junção e de família, eu acho que é muito importante lembrar que Israel também é um país muito pequeno, com uma população de 9 milhões, que é menor do que a população... Todo mundo conhece alguém que ou foi sequestrado ou foi morto. Sim, né? Todo mundo tem um caso de amigos próximos, então o país está sofrendo junto também. Então, nesse momento, ver o quão unido o país está é realmente lindo e emocionante. Inclusive, Fabi, o governo se uniu com a oposição nesse momento. Então, hoje o governo é considerado um governo de ultradireita, do Netanyahu, e ele se uniu com a oposição porque é uma guerra muito maior do que hoje a guerra política que eles estavam vivendo, né? Desperate measures. Exatamente. Eu queria também fazer um comentário. A gente saiu, eu sei, dos crimes sexuais, do crime de guerra, que é um crime de guerra que a gente vê acontecendo em toda a história contra a humanidade, contra mulheres, o estupro de mulheres. E quando uma das testemunhas, um dos terroristas do Hamas foi capturado, e o IDF e o Stand With Us divulgou algumas imagens desse interrogatório, ele fala ali que sim, aconteceu esse estupro em massa para atingir os maridos, os pais. Ou seja, o crime é contra a mulher e nem a mulher é validada como a vítima no caso. Serve como uma simbologia contra o marido, o pai, o filho. E quem está sofrendo a violência física e emocional naquele momento é a mulher. Então, isso a gente tem acompanhado, é uma violência brutal contra mulheres e é um crime que é condenado, inclusive, pela Palestina, por muitas instituições condenaram, e por isso que às vezes até tentam não validar que isso aconteceu, porque realmente é abominável. Alguma última consideração? Alguma mensagem para alguma mulher que está te ouvindo, te assistindo? Acho que falar um pouquinho do Stand With Us, né? E convidar as pessoas para seguirem, que tem feito um papel muito importante de educação e informação. Sim. Bom, a Stand With Us Brasil é uma organização sem fins lucrativos e o nosso papel na sociedade brasileira e mundial é educar a população sobre Israel e o conflito israelo-palestino. Então, nesse conflito e antes do conflito e com certeza depois do conflito, a gente tem muito esse papel de
educar as pessoas, tanto por nossas páginas na rede social, que a gente produz muito conteúdo, que tem sido muito essencial aqui no Brasil no momento, e também fora das redes sociais. A gente participa de várias palestras, eventos com empresas, com universidades, com escolas, para educar essas pessoas sobre o conflito, porque aqui no Brasil é algo longe e a maioria das pessoas não tem acesso à informação do jeito que deveriam ter. Obrigada. Muito bem, maravilhosa. Obrigada pela sua presença. Naná, últimas considerações para a gente fechar. Olha, eu espero estar aqui num momento melhor para discutir, enfim, realmente eu acho que o que muitas pessoas querem é a paz, é um conflito extremamente difícil. Olha, eu acompanho isso há mais de 10 anos, tenho, claro que como, na verdade, uma leiga, não sou nenhuma estudiosa no tema, mas há mais de 10 anos sempre tem alguma coisa acontecendo. O último tinha sido em 2021 e eu lembro em 2023, quando aquilo aconteceu, né, no dia 7 de outubro, eu liguei à TV e um repórter falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou o seguinte: se eu me ligassem para eu vir cobrir esse conflito, isso que está acontecendo hoje, a guerra, o ataque, e me falassem que 2, 3 israelenses tinham sido mortos, eu já ia vir e falar, meu Deus, vai ser uma guerra gigantesca. Foram 1.200 pessoas mortas. Então, isso é algo realmente inédito, assim, é algo que ninguém estava preparado para isso. Inclusive, teve realmente uma falta de segurança nesse momento que tem sido muito discutido, mas que o que a gente espera realmente é que a paz se estabeleça. E não se esqueça que o episódio especial Mulheres Positivas sobre o conflito Israel e Hamas está disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan News.